Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. É com muita alegria e satisfação que, pela honra de ter sido convidado para participar dessa conferência da Convenção Batista Reformada do Brasil, eu fico muito grato ao convite e espero poder contribuir para a igreja, edificação da igreja. Hoje nós vamos falar sobre a liberdade de consciência e religiosa. O texto que vamos abordar está em 1 Coríntios 2, 14 a 16, bem como também vamos utilizar alguns documentos históricos nossos. Então diz assim a palavra do Senhor em 1 Coríntios 2, de 14 a 16. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Vamos orar? Pai Santo, graças te damos, Senhor, pela tua palavra, pelo teu conselho que vem do Espírito Santo, que nos ensina, que nos ilumina no caminhar da tua palavra. Senhor, que possamos aprender hoje como que o Senhor deseja a liberdade da sua igreja. Qual é a liberdade que devemos defender? Pai Santo, que a sua mensagem cresça e que seu mensageiro diminua, para a honra e glória do seu nome e a expansão do seu reino em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, hoje é um assunto muito debatido nas mídias sociais, em ambientes acadêmicos, sobre a questão da liberdade de expressão, a liberdade política, a liberdade de opinião ou de consciência e a liberdade também religiosa. E eu não sei se vocês sabem, mas esse desejo, esse clamor por liberdade nasceu junto com a Igreja Batista. Longe de termos orgulho por causa disso, porque foi também graça de Deus que nos colocou em nosso coração essa indignação com a imposição dos governantes daquela ocasião, do século XVII, sobre a Igreja. Né? Tinha tanta influência do clero, do Papa, mas também na Igreja da Inglaterra, na Igreja Anglicana, existia a imposição das ordens, dos desejos do monarca na religião protestante da época. Então, no século XVII, no comecinho do século XVII, alguns irmãos nossos que estavam dissidentes dessa igreja, mas que estavam já, digamos assim, exilados na Holanda, se reuniam e cultuavam e estudavam a palavra do Senhor. Esses irmãos dissidentes, depois da morte do pastor, que era o pastor John Smith, eles voltaram para a Inglaterra, para Londres, sendo liderados por um advogado, o irmão Thomas Hewes. Thomas Hewes, ele escreveu um livreto, um pequeno panfleto, em 1612, para o rei, requerendo e, digamos assim, reivindicando a liberdade para o povo. Liberdade para o povo cultuar a Deus com liberdade, e liberdade essa dada pela palavra, ensinada pela palavra. Logo à frente eu vou ler um pouquinho desse trecho dele e também vamos abordar a nossa Confissão de Fé, também de Londres, de 1689, que é a que nós subscrevemos na Convenção Batista Reformada. Então, eu vou focar, meus irmãos, não vamos ampliar para todo tipo de influência ou todos os ramos desse clamor por liberdade. Liberdade de consciência, liberdade de pensamento. Nós não vamos entrar em todos esses pontos. Eu gostaria de refletir com vocês hoje
sobre a influência dessa liberdade no ministério da igreja, no ministério pastoral. Então, nós temos que ver que existe sim uma pressão muito grande, uma pressão às vezes velada à liberdade religiosa aqui no nosso país. Acredito que também nos países de língua portuguesa e países aqui da América Latina. Existe sim uma perseguição religiosa, uma tentativa uma oposição aos pressupostos cristãos, aos pressupostos evangélicos. Existe sim. E confunde-se a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento, com liberdade para atacar. Pois bem, não vamos entrar nesse mérito, mas eu quero analisar com vocês como que isso está contaminando e contaminou a igreja, e particularmente nós batistas, de todas as nossas convenções batistas e também daquelas igrejas que têm ou seguem pelo menos a nossa tradição batista, igrejas independentes, mas que são credo-batistas, que têm um sistema de governo como o nosso e que são independentes e batismo por imersão. Então essas igrejas, elas também devem tomar o cuidado para que essa falsa ou esse entendimento equivocado do que é ser livre, dessa liberdade que se anseia, de não ser uma liberdade que, na verdade, vai estar trazendo um problema para a própria igreja, para o próprio ministério. Então, eu gostaria de ler aqui esse trecho desse folheto do Thomas Hughes, que ele chama-se uma declaração breve do mistério da iniquidade. Isso é muito fácil de você achar na internet, ele na íntegra. Eu não vou ler todo ele aqui, mas é isso, o nome dele, uma declaração breve do mistério da iniquidade. E ele diz assim, um pequeno parágrafo: a religião do homem está entre Deus e ele. O rei não tem que responder por ela e nem pode ser o rei ser juiz entre Deus e o homem. Que haja, pois, heréticos, turcos ou judeus ou outros mais, não cabe ao poder terreno puni-los de maneira alguma. Ou seja, ele está clamando por uma liberdade de culto, uma liberdade de consciência religiosa e prática religiosa ao rei, à imposição do rei. Ok, hoje nós não temos um Estado tão forte, tão determinante na vida eclesiástica, no dia a dia das nossas igrejas. Graças a Deus por isso, mas nós não temos isso hoje. Mas temos essas perseguições veladas em várias esferas, nas redes sociais, nas repartições públicas em que a igreja talvez necessite de algum serviço público. Nós sabemos que existem bloqueios e má vontades, enfim, a gente sabe que a igreja é combatida, né? Então, meus irmãos, o que nós vamos avaliar hoje? Vamos avaliar o nosso sistema batista de governo. Nós que defendemos a liberdade religiosa e a liberdade de consciência. Você, que é meu irmão, que é plantador de igreja, ou está revitalizando uma igreja, ou está apresentando as doutrinas da graça para a sua igreja, meu irmão, você vai receber oposição na igreja. Aonde o evangelho é pregado, tem oposição, haverá oposição. Por que haverá oposição? O evangelho da graça, né? Por que quando você traz as doutrinas da graça para a sua igreja, uma igreja às vezes até já estabelecida, com alguns anos, décadas de existência, e você vem apresentar a teologia reformada, nós recebemos muitas oposições e às vezes hostilidades contra você, contra a sua família. Recebe hostilidades às vezes da convenção, da associação, da ordem de pastores ao seu redor, de colegas que foram do seu seminário, enfim, da sua família,
não é? Então nós vemos que existe essa dificuldade de aceitar as doutrinas da graça em alguns meios, em algumas situações, em algumas igrejas. E é nesse que eu abordar esse assunto, por quê? Nós temos que ter consciência que na congregação, aonde você atua, onde que há a ministração do Evangelho, naquela congregação, ela não é na sua completude, ela não é a igreja de Deus somente. A igreja está ali, mas naquela congregação existem pessoas que são religiosos antigos, que não são nem convertidos. Isso pode acontecer. Pessoas incrédulas que estão vindo visitar a igreja por um convite ou por ser parente de alguém. Filhos que nasceram dentro da igreja e estão lá dentro e ainda não se converteram, mas estão dentro da igreja dos pais e vão ficando adultos e já vão ter seus filhos, os netos daqueles primeiros cristãos daquela igreja. E às vezes esses filhos e esses netos, eles nem se converteram ainda, mas estão ali familiarizados com aquele contexto religioso. E existem também, nesse meio, os nossos irmãos na fé, que são frágeis. São irmãos que ou que não foram adequadamente amadurecidos, alimentados pela palavra do Senhor, e não cresceram também espiritualmente, nem no conhecimento, não se aprofundaram. E deste meio pode ter surgido gerações e gerações de pastores, de líderes, que não buscaram uma identidade, um aprofundamento na sua formação teológica, não se aprofundaram nos estudos das doutrinas da graça. Então, nós temos uma congregação, um público que não é heterogêneo e que não percebe a fé da mesma forma, não percebe as doutrinas da graça, não compreendem perfeitamente qual foi a obra de salvação do nosso Senhor Jesus Cristo. E essas pessoas, quando se deparam com as doutrinas da graça, que vai de encontro ao pensamento deles, em que a graça do Senhor Jesus não basta, mas assim manter a religiosidade, quando isso vem, você vai encontrar oposição. Meu irmão, você vai encontrar oposição na escola bíblica dominical, no púlpito, nas assembleias. Nas assembleias, esses grupos que são mais eloquentes, que são que têm uma capacidade de liderança maior e de persuasão maior, que às vezes não são só de religiosos, mas às vezes nem convertidos às doutrinas da graça, compreendem a salvação na cruz pelo nosso Senhor Jesus Cristo como sendo eficiente e basta somente Cristo. Eles vão levantar-se contra você, vão tentar arregimentar para o seu lado essas pessoas mais simples na fé, que não estão tão aprofundadas, que precisam de alimentação. Mas, meu irmão, minha irmã, que também está no ministério pastoral junto com seu marido, você que dá aula na escola bíblica dominical, lembre-se disso. A palavra do pastor, ela serve para apacentar e trazer assim as ovelhas. Mas a palavra do pastor, ela tem que ser fiel. A palavra do Senhor, a bíblica, ela tem que ser bíblica. Por quê? Porque essa palavra também afugentará ou trará uma repulsa daqueles que não aguentam ouvir a sã doutrina. Então, não se esmoreça, mas se fortaleça. Como o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios também, 16, 8 e 9. Olha que belo exemplo ele nos dá de perseverança no ministério. Ele diz assim: ficarei, porém, em Éfeso até os Pentecostes, porque uma porta grande e eficaz me abriu, e há muitos adversários.
Ou seja, ele viu uma oportunidade de ficar fazendo a sua missão ali em Éfeso, apesar das adversidades. Ou melhor, ele achou que aqueles adversários seriam um estímulo para ele justamente lutar, de ele pregar e espalhar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de deixar uma declaração do pastor Thomas Eskol, lá da Igreja Batista da Graça, na Flórida, e ele diz uma frase muito interessante que cabe muito bem. E eu gostaria que essa frase fosse até o seu coração, a tua mente, e te trouxesse ânimo. Ele diz o seguinte: o motivo que torna o trabalho difícil é o mesmo que o torna necessário. Então, meu irmão, não se enfraqueça, não se desanime quando as oposições vierem até você. Que os irmãos, as irmãs e os grupos da igreja se levantarem contra as doutrinas da graça. Isso que eles estão achando que tem, que é liberdade de lutarem contra você, é um entendimento errado da graça do Senhor Jesus Cristo e do Evangelho. Porque, na verdade, nós não temos liberdade. Nós não temos liberdade. Nós fomos libertos para nos tornarmos servos do nosso Deus, do nosso Senhor. A gente tem que tomar cuidado com a idolatria que se tem nas igrejas, o pensamento equivocado, distorcido pelo mundo e pela carne e pelo diabo, dessa beleza que foi a reivindicação da liberdade religiosa e de consciência. Hoje se misturou o pensamento teológico com o pensamento humanista, iluminista, pagão, sobre liberdade. E isso veio para nossas igrejas e vai trazer problemas para o seu ministério? Sim, vai. Mas a palavra que eu te dou, meu irmão, para lembrarmos de que o homem, a liberdade que Cristo, esse é o capítulo 21 da nossa confissão de fé, e diz assim: a liberdade que Cristo comprou para os crentes no Evangelho consiste na liberdade da culpa do pecado, da ira condenatória de Deus, do rigor e da maldição, e consiste na libertação dos crentes deste mundo perverso. Da escravidão a Satanás, do domínio do pecado, da malignidade das aflições, do medo e do aguilhão da morte, medo da morte, da vitória da sepultura e da perdição eterna. Consiste no livre acesso a Deus, no prestar-lhe uma obediência não suscitada por medo escravizador, e sim por amor, como o de uma criança, um amor voluntário. Então, meu irmão, nós não temos uma liberdade para fazer o que quisermos. Nós estamos livres para servir alegremente e obedientemente ao nosso Deus. Nós vamos copiar a obra do seu Filho, obedecê-lo até a morte, e pregar e dar-nos uns aos outros em amor, como o nosso Senhor se deu, não é? Amar uns aos outros como eu vos amei. Meus irmãos, o bom pastor, Salmo 23, o bom pastor. Nós vamos copiar o bom pastor. Nós somos chamados para obedecer e copiar o bom pastor. A nossa regra de fé e conduta e prática é a palavra do Senhor. Nós não temos o direito de inventarmos outra coisa e pregarmos outra coisa. Nós não fomos chamados para pregar qualquer coisa. Nós não fomos chamados para ensinar qualquer coisa. Nós não fomos chamados para apacentar qualquer pessoa. Nós não fomos chamados para servir a qualquer coisa. Nós fomos chamados para servir a Deus, nós fomos chamados para apacentar as suas ovelhas, nós fomos chamados para ensiná-las, e nós fomos chamados para pregar a elas, e é o mundo. Meu irmão,
a nossa liberdade é muito maior que a liberdade que o mundo anseia, porque a nossa liberdade nos dá a paz com o nosso Cristo, com o nosso Deus, com o nosso Senhor Jesus Cristo. Você não foi chamado para pregar ou ensinar um bloco fechado em que missões americanas mandam para você e você vai aplicar na sua igreja. Você não foi chamado por Deus para pregar conceitos de autoajuda, de coaching empresarial. Ele não foi chamado para você viver em célula, em igreja com propósito, em G12, e por aí vai. Igreja multiplicadora, multiplica-se, e assim, essas coisas que vêm quadradinhas para você aplicar na sua igreja. Eu sei que talvez você venha de uma tradição, de uma igreja, de uma denominação que não funciona se não tiver essa metodologia. Entra ano, sai ano, entra década, sai década, entra pastor, sai, morre pastor e vem, e nunca sai desse círculo, esse círculo vicioso. As pessoas ficam viciadas, se não tiver um programa, não funciona, essa igreja não está crescendo, essa igreja não está funcionando. Eu vou para a igreja do pastor fulano, porque lá a igreja é um show, a igreja é diferente, e eu estou indo lá por um motivo diferente do que esse pastor está pregando aqui. Esse pastor aqui está começando a pregar a doutrina da graça, está começando a pregar sobre pecado e sobre perseverança em congregar, em participar dos momentos domésticos, de culto doméstico, de devoção. Não, isso não é para mim. Eu vou procurar um lugar onde eu me sinta mais à vontade. Eu sou livre. A minha consciência, eu tenho consciência de religião para ir para outro canto. Ele não entendeu o que é a graça. Ele não entendeu o que tipo de liberdade que é realmente foi dada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, como está dito aqui no primeiro parágrafo do capítulo 21 da nossa Confissão de Fé, de 1689. Meu irmão, minha irmã, se as pessoas vêm até a tua igreja por motivos, por desejos que não seja pela palavra do Senhor e por uma vida congregacional, por uma vida de piedade e de serviço mútuo, ela está vindo para a tua igreja pelo motivo errado. Eu vou dizer o seguinte, eu vou dizer de uma forma diferente. Uma pessoa que procura uma igreja que não seja por esses motivos graciosos, ouvir a pregação da palavra, a exposição da palavra correta, bem estudada, bem preparada, uma escola bíblica de qualidade. Escola bíblica de qualidade, um culto de qualidade, não precisa ter ar-condicionado, banco acolchoado e multimídia em todos os lugares. Não, não é isso, meu irmão. Escola bíblica e culto de qualidade são piedosos. O ambiente pode ser extremamente simples, mas ali, naquela pequena congregação simples, aonde está sendo pregada e exposta fielmente a palavra de Deus, ali é o lugar mais rico da terra. Ali é a igreja mais rica da terra. Irmãos, o bom pastor, ele conduz as suas ovelhas. Ele não é conduzido pelas suas ovelhas. O bom pastor, ele sabe, ele conhece a boa comida, ele conhece o bom pasto, ele conhece os pastos verdejantes, e ele sabe que é para lá que ele tem que levar as suas ovelhas para se alimentar, com comida de qualidade. Ele sabe aonde tem água tranquilas, para que elas possam se alimentar, que elas possam beber e trazer o seu refrigério. Meus irmãos, vocês, meus irmãos, plantadores de igreja, revitalizadores de igrejas, reformadores de igrejas, vocês vão conduzir os seus liderados, as suas ovelhas, os seus colegas, seus alunos, à alimentação saudável,
a bebida saudável. A palavra do Senhor, exposta fielmente, é comida de qualidade. Porque o padrão hoje, e é por isso que existe esse brado de reforma, para reformar não mais a Igreja Católica, mas sim reformarmos nós, batistas. O brado de reforma hoje é abandonarmos essas práticas prontas, encaixotadas, de programas mirabolantes, de quentinhas, de marmitex, de marmitas prontas para entregar para nossas ovelhas, para adaptarmos as nossas igrejas a elas. A ovelha começa a perceber e a acreditar que só aquilo que é comida. E aquilo é uma marmita. Meu irmão, você tem que preparar comida sólida para suas ovelhas. De agora para frente, eu sei que é difícil nós começarmos a alimentar as nossas ovelhas lentamente com as doutrinas da graça. Nós teremos oposições. A ovelha está acostumada a comer comidinha encaixotada norte-americana ou da sua convenção. A vida inteira ela não sai daquilo. Parece que ela só muda aqueles potinhos de sopinha enlatada no frasquinho, eu nem sei o nome daquilo. Parece que a criança come um gosto daquele, depois come de cenoura, come de frango, come de carne, sempre enlatadinhos. E é assim a realidade das nossas igrejas hoje. Eles acham que têm liberdade para escolher entre os seus potinhos de comidas de baixa qualidade. Ou, se quiser falar de uma outra forma, eu não sei se eu vou comer McDonald's, ou se eu vou comer hambúrguer da esquina, ou se eu vou comer Burger King, ou se eu vou comer Bob's, ou se eu vou comer, enfim, um hambúrguer artesanal. Tudo é hambúrguer. Tudo é encaixotado. O que eu quero dizer para vocês? Essas práticas religiosas, essas técnicas que estão trazendo para as igrejas batistas que criaram esse vício, mais uma vez comparando com o paladar, as nossas ovelhas acostumaram com esse paladar. E muitas dessas ovelhas hoje são pastores e que não conseguem enxergar de uma outra forma, porque também estão acostumados com essa papinha, com essa comida enlatada. Irmãos, nós devemos preparar comidas de qualidade. Nós devemos levar as nossas ovelhas até a comida de qualidade. As ovelhas não podem buscarem por si só o pasto que desejarem. Porque pode acontecer, e tem acontecido em nossas igrejas, em que grupos inteiros estão fazendo seus pastores não mais de líderes, mas sim de gerentes executivos dos desejos da congregação. E olha que perigoso, como eu acabei de dizer no começo, esse grupo pode ser um grupo formado por maioria de pessoas que nem crentes são, mas são religiosos antigos que estão dentro da igreja e que abafam as doutrinas da graça e clamam por comida enlatada. Ou seja, é como se fosse um bando de ovelhas guiando outras ovelhas e exigindo que o seu pastor falasse: olha, nós queremos comer aquela erva daninha. O Senhor vai nos conduzir até lá. Se o Senhor não nos conduzir até lá, nós vamos demiti-lo, nós vamos persegui-lo, nós vamos reclamar do Senhor na convenção, na ordem dos pastores. Mantenha-se firme, meu irmão. Seja fiel ao seu rei. Dê o alimento adequado para as ovelhas do seu rei. Dê de beber com água de qualidade para essas ovelhas. Que essas pseudo-ovelhas, esses bodes, esse joio no meio do seu trigal, que eles saiam. Mas que eles saiam pela motivação correta. Que eles saiam porque eles não suportam ouvir a sã doutrina. Ou se esse grupo for tão numeroso, tão grande, e que
não permitem o seu trabalho pastoral naquele local. O que o irmão vai fazer? Faça um trabalho sábio, de sabedoria, com um grupo de ovelhas que vão te ouvir. Porque o nosso Senhor, Ele trouxe até você as suas ovelhas. E é dessas ovelhas que você deve apacentar e cuidar, mesmo que seja um pequeno grupo. Quem vai dar o crescimento dessa obra é Ele. E esse pequeno grupo poderá se transformar num grupo maior dentro dessa mesma igreja e trazendo iluminação e trazendo as doutrinas da graça para essas pessoas que são opositoras, ou mesmo sair da igreja. Que seja para resguardo da fé, da vida piedosa e santa, paciência. Mas eu ainda fico com aquela frase do apóstolo Paulo. Mas vou ficar em Éfeso, porque uma grande porta e eficaz apareceu. É uma grande oportunidade. Eu sei que eu vou ter adversários, mas isso está me dando gana, digamos assim, motivação. Não gosto muito dessas palavras, mas está me dando um propósito, está me dando um objetivo, está me dando um foco para ir lá e enfrentar esses adversários. Eu sei que a preocupação vem, é natural, somos seres humanos, somos pecadores, somos falíveis. E em alguns momentos a gente pensa na família, no sustento da nossa casa, no sustento pastoral, que se a igreja, essas pessoas forem saindo da igreja por causa da sã doutrina, ou se você inevitavelmente tiver que sair da igreja e começar um pequeno, 2, 3 casais, começar um trabalho realmente saudável, com exposição da palavra, com vida doméstica saudável, santa, uma vida na sociedade o mais santa e piedosa possível. Eu sei que é difícil, eu sei que vem a preocupação do sustento, da família, eu sei que isso traz um temor, mas seja fiel. Seja fiel ao Senhor. Ele irá te sustentar, meu irmão. Nós temos provas diante dos nossos olhos do sustento pastoral daqueles que são fiéis à palavra de Deus, porque o nosso Deus não muda. O nosso Deus é o mesmo que sustentou Israel, que sustentou a igreja primitiva, que sustentou a doutrina desde a Reforma Protestante até hoje. Então não se atemorize, mas confie no Senhor. Tudo isto, em essência, aplicava-se também aos crentes que viviam sob a lei no Antigo Testamento. Todas essas coisas também faziam parte do Antigo Testamento, ou seja, aqueles que estavam em busca da sã doutrina, da liberdade. Sob o Novo Testamento, porém, a liberdade cristã é ampliada na libertação do jugo da lei cerimonial a que a igreja judaica estava sujeita. Veja bem, o jugo cerimonial, uma igreja com uma religiosidade, com os seus usos e costumes exacerbados. A igreja cristã liberta, no Novo Testamento a igreja, o cristianismo, é liberto dessas cerimônias. Mas só que hoje, infelizmente, irmãos nas igrejas, grupos de religiosos dentro da igreja estão querendo escravizar novamente todo o restante. E impedir, como eu havia dito, eu exigir que o seu pastor seja meramente um gerente executivo da obra que eles em assembleia determinam. E o pastor está lá somente para presidir a mesa.
O que os irmãos querem que a gente faça? Queremos ser uma igreja com propósito. Vai, quantos têm algum apoio aprovado? Alguém vota? Ok, vamos ser uma igreja com propósito. Tá bom, pastor, aqui são os caminhos, onde que tem a editora sobre esse assunto, ou G12, ou enfim, qualquer outro padrão. Ou vem da convenção. Aqui está um pacote aqui que a convenção mandou, pastor. Nós queremos que o senhor aplique isso na igreja. O cristianismo está... As nossas igrejas não se voltaram para a época de uma lei religiosa. Uma lei moderna, desfigurada, mas é uma lei que encaixota e que tira a liberdade religiosa que temos de servir ao nosso rei fielmente e obedientemente. Meus irmãos, eu não vou me delongar. Eu quero deixar para vocês essa palavra de incentivo no nosso ministério de plantação de igrejas e de mentoria de pastores que estão revitalizando a igreja. Nós temos visto muito esforço, muitas lutas difíceis, vemos momentos de choro, mas vemos em todos eles, no final, regozijo, alegria, júbilo e manifestações de louvores e adoração a esse Deus que é fiel, a esse Deus que chamou-nos para essa obra e vai nos guiar e vai nos sustentar nessa obra até o fim. A liberdade religiosa que nós temos é para sermos fiéis e obedientes, sermos servos a Ele. O Filho dele foi fiel até a morte, e morte de cruz. Então, eu conclamo a vocês: sejamos fiéis, obedientes à sã doutrina, à palavra de Deus, à aplicação da palavra de Deus na vida de nossas igrejas. Que os bodes tiver que sair, que saiam. Mas sejam sal e luz. Iluminem o bairro onde vocês estão. Hoje, através da internet, que tem vários grupos combatendo a igreja de todos os lados, tem também pela internet isso que nós estamos fazendo aqui agora. Também existe a pregação do Evangelho, também existe o apoio online, não presencial, mas um apoio de uma certa forma que existe uma proximidade de olho no olho que podemos fazer através do nosso celular. Irmãos, está crescendo, está havendo, francamente, nós da Convenção Batista Reformada, nós vemos como que diariamente tem sido solicitado por pastores e igrejas a filiação. As pessoas estão clamando, as ovelhas de Cristo estão magérrimas, estão subnutridas. E essas ovelhas que são realmente do Senhor Jesus estão clamando por alimento de qualidade. Essas igrejas estão crescendo e nós temos visto esse crescimento com dores, com dissabores, com lutas, mas com vitórias. Portanto, meus irmãos que estão no campo, que estão começando a pregar as doutrinas da graça, têm encontrado sua oposição, seja manso, seja suave, cuide bem das ovelhas fracas, tenha paciência, longanimidade com elas. Mas sejam firmes, continuem no seu caminho. O Senhor vai atrair até o seu ministério as ovelhas que estão, às vezes, em outros apriscos, comendo lá comida enlatada. Quando essas ovelhas, através da internet, através de
informação boca a boca entre os irmãos daquela igreja que precisarem de se alimentar vão saber que você é um servo fiel ao nosso Deus, que você é um servo que dá para as ovelhas de Deus a alimentação saudável. Então, naturalmente, essas ovelhas virão até ti, meu irmão. Persevere. Cheguemos até o fim. Vamos entregar ao nosso Deus, à nossa igreja, bem alimentada. Eu agradeço mais uma vez a vocês a paciência e agradeço a Deus também, porque sem Ele eu não estaria aqui, sem pela sua graça talvez eu estaria até morto. Não sei qual seria a minha vida e eu não tenho mais, nós não temos mais como viver de uma forma que não seja obediente, em que a minha liberdade esteja condicionada ao senhorio do meu Deus. Sou livre para agir de acordo com as normas do reino dele. Sou livre para trabalhar na obra dele como ele quer. Porque a vontade dele é muito melhor do que a minha. Porque os planos dele são melhores que os meus, são mais perfeitos. E eu sou chamado para fazer o que ele quer. A vontade dele. Portanto, meu irmão, fique na paz. Tenha uma boa noite de descanso. Continue, amanhã haverá mais palestras e que Deus abençoe, que Deus faça frutificar e crescer o seu ministério. E o bom ânimo a ti, a sua família e as suas ovelhas. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém.